e comecei a exercer meu ministério, né? Vim também, o pessoal já sabia que eu era de louvor, entrei no grupo de louvor, mas entrei em outros movimentos também, a igreja aqui é bastante ativa, né? E entrei em outros movimentos, e assim, e tudo que eu faço, eu faço, eu me entrego, né? Então, assim, eu nunca encarei essa coisa de ser voluntária com esse sentimento de eu faço se der, sabe? Não, não existia isso para mim. Eu Certo. encarava o trabalho na igreja, desde lá de feira, né? E quando vim para cá, né? Se é para eu fazer, e é para o Senhor, é para fazer ainda melhor do que eu faço para o mundo, para o chefe, o patrão e para mim mesma, né? Então, assim, eu me doava mesmo, me entregava. E como eu me entregava, o pastor ia confiando e trazendo mais coisas para eu fazer e eu ia fazendo. Isso nessa área do louvor ou em todas as áreas que fosse colocando? Então, aí é o que eu falei, ele vinha trazendo outros desafios, né? Que tinham a ver com arte. A igreja aqui é muito envolvida Uhum. com arte e adoração, né? Que Na benção. época tinha um grupo de teatro muito forte, grupos de dança, né? E vários grupos de louvor, e tinha coral. E o pastor me desafiou, ia me desafiando. Nós teve uma vez que nós fizemos um evento aqui, ele tinha um projeto que ele tinha contratado e ninguém botava aquilo para frente, chamava Natal de Vilas. E era um negócio para fazer na rua, né? Fechar a rua, botar um palco na Que rua, legal. um musical, né? E ele falou assim, ó, toca esse me deu na época, pensa, na época era papel, era um book. Hoje é tudo digital, né? Mas Aham. na época era um bookzão, cheio de foto, tudo escrito, impresso em Que papel legal. crochê. Ele me entregou aquele book e falou: ó, tem isso aqui pra gente fazer. Vamos encarar. Se você me ajudar, a gente faz. Eu olhei, porque eu nunca, aquela coisa, eu nunca fui de dizer não. Eu tinha muito aquele versículo, né? Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as Amém. tuas forças, né? E eu falei, vamos, se só está aí, está no coração, vamos fazer. E assim, e aí E saiu, foi a uma gente, benção. e foi uma bênção, né? Deu super certo, nós fizemos por 6 anos, né, esse projeto, Uau. surgiram outros projetos menores a partir dele, né? E sempre eu fazendo aquela coisa entrega, que eu hoje não sei como é que eu conseguia dar conta de tudo 100%. Do Ó. trabalho 100%, das coisas da igreja 100%, né, de casa. E é Deus, né? Não, eu entendo porque eu sou muito parecida contigo, nesse sentido assim, somos intensos, somos entregues, né? Quando a gente recebe algo para fazer, a gente se dedica, a gente trabalha junto também, então a gente passa noites se preciso for, a gente passa por cima de muita coisa para a gente fazer o melhor e entregar o que a gente pode para os nossos clientes. Então eu entendo isso e eu queria, assim, eu não queria deixar de comentar a importância das artes, da adoração na igreja. Eu vejo que não são todas as igrejas ainda que entendem o valor ou não entendem a proporção da bênção que é as artes na igreja, que é o teatro, que é, sabe, esse tipo de ministração, sabe, de rua mesmo, de fazer coisas diferentes com os jovens. E eu, pessoalmente, eu amo, eu sou apaixonada, eu sempre me envolvo com teatro, com cantata, porque eu sei que Deus fala de uma forma muito específica com as pessoas dessa forma. Fala um pouquinho, você que esteve lá nesse lugar, de também liderar pessoas nesse sentido de artes. Fala um pouquinho sobre isso. O propósito de tudo que a gente faz, e claro, o primeiro propósito é sempre adorar a Deus, tudo que a gente faz, em tudo, né? Não é só a Uhum. música. Em tudo que a gente faz Em aqui tudo. é para adorar, né? Até quando a gente está Uhum. trabalhando nosso trabalho secular, é uma forma de adoração. Deus fala, Com faz certeza. para ele lá como se fosse para mim, né? Então, assim, tudo é adoração. E não era diferente com esse uso, não é diferente com esse uso das artes que a gente faz aqui, né? E é para adorar a Deus em primeiro lugar. E a gente também usava com um propósito muito evangelístico. Evangelístico. A gente entendia, né, e entende, né, até hoje, que a arte, ela quebra muitas barreiras, né? Se você chama a pessoa para ir à igreja, muitas vezes ela não vai querer ir à igreja. Mas se você chama a pessoa Uhum. para ver uma peça, para ouvir um musical, né, É para ouvir uma verdade. orquestra, um coral cantando, isso já É abre, uma né, as porta. portas. Uhum. Exatamente. Então, assim, é muito mais fácil também você levar essa pessoa, né?
Então, você não vai, não tô te chamando para ir para um culto, eu tô te chamando para ouvir um musical de Uhum. Natal, um musical de Páscoa, né? Tem teatro, tem dança. E tipo assim, Ivana, uma outra coisa, tudo bem feito. Esse é uma Nossa, outra, é uma outra me coisa que eu não pegou. abria mão enquanto eu era líder. Eu liderei, olha, no último Natal de Vilas, né? Nós fizemos em 2012, né? Começamos em 2006 e fizemos até 2012. O último Natal de Vilas, a gente fez duas. Começamos com uma apresentação na porta da igreja, que devia dar umas 1.000 e poucas pessoas, assim, na rua, né? Uau, Fizemos duas lá, 2 anos lá, 3 anos lá. Depois nós fomos os outros 3 anos em um clube, que era chamar o Clube de Vilas, porque não cabia mais na rua, já estava causando ai, mais que transtorno do que sonho. bênção, né, na rua, quando a gente fazia. E a gente começou a fazer, nesses últimos anos, duas apresentações em vez de uma só, 2 dias seguidos, né? Porque não dava, né, o público. E no último a gente teve, nos 2 dias, a gente estima em torno de 10.000 pessoas assistindo, né? 5.000 Uau, cada dia, porque a capacidade do local onde a gente estava, e ele estava cheio nos 2 dias, e cerca de 300 voluntários trabalhando, 300, nossa. 300 pessoas, né? E eu liderando, né? Tá, claro, Uau. tinha os líderes de cada grupo de trabalho, de Uhum. coral, de teatro, de dança, mas eu coordenava esse trabalho todo, né? Esses líderes aí. Então, nesse dia, nessa coordenação, eu não aceitava fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre bati muito com os voluntários sobre isso, né? De que, para mim, voluntário é assim: você levanta a mão e diz que vai fazer, então você assumiu ali um compromisso, tá? Se você levantou a mão e disse eu vou fazer, você assumiu o compromisso de fazer o seu melhor. Não é se der, nem é como der, né? Não Nossa, é você de pegou num qualquer ponto. jeito. Você está fazendo para Deus, sabe? Uau. Cara, você está fazendo aquilo para o chefe dos chefes, o senhor dos senhores, o rei Isso, dos reis. isso. Então não pode ser, eu sou voluntário, tá? Então eu vou fazer até onde der. Não. Assume, se você assumiu, então você faça, dê o seu melhor. É assim que eu vejo voluntariado. É tanto que foi muito engraçado que depois de alguns anos a igreja me chamou para trabalhar full time na igreja, né? Trabalhar 100% Uhum. na igreja. Lembra que eu falei que eu não sabia como é que eu dava conta de tanta coisa ao mesmo Sim. tempo? E eles me chamaram, a igreja me chamou e eu passei 3 anos, né, trabalhando como obreira na igreja nessa área, como Uhum. coordenadora do Ministério de Arte e Adoração. E nunca mudou. Eu não Sempre fez a senti mesma essa coisa. diferença Uhum. porque eu já era 100%, né, entregue antes e depois. Não, eu preciso falar sobre isso. Olha só, eu tenho a mesma visão sobre tudo que você está falando. Não só sobre a questão do voluntariado, mas a excelência de fazer. Óbvio, a gente tem as nossas limitações, a gente entende que a igreja, muitas vezes, principalmente quando são congregações pequenas, tem suas limitações de dinheiro, de equipamentos, a gente sabe, mas dentro do que a gente puder fazer, a gente precisa fazer com excelência. Sabe, a gente poderia ter capacidade, hoje a mentalidade do crente já está mudando. Hoje já querem ocupar alguns lugares que antes não queriam. Por exemplo, filme, quando era filme gospel, não é tão bom. É, O ator não era o melhor. As câmeras você via falha, você via efeito, meu Deus, quando tinha efeito especial era do pior que tinha. E a gente via as músicas muitas vezes. Hoje o cenário está mudando, como eu estou falando. Hoje a música gospel, meu Deus do céu, é outro nível. Mas chegou um tempo, antes, não era tanto assim. Não era muito bom, não tinha uma gravação muito boa. A gente entende das dificuldades, obviamente a gente consegue saber das limitações. Mas às vezes é porque acha que para Deus está tudo bem. A gente vai fazer um figurino. Não, não, não. Vamos usar alguma coisa, um pano, outra. Não. Vamos arrecadar dinheiro, vamos comprar, vamos fazer, vamos dar o melhor. sabe aquele pensamento, Deus, para Deus importa o coração. Tem isso, Ah, né? O que tem vale é o isso. coração. Então eu sou desafinada, mas como eu gosto de cantar, eu tenho que ser do louvor, porque o que Pois importa é. para Deus é o coração. Não, irmã, se você é desafinado ou desafinada, né? Mesmo que você goste de louvor, talvez esse não seja o teu ministério. Ou não seja o ministério, mas então aprende. Busca. Eu falava muito isso. Hoje eu sou líder, minha vida mudou, né, no meio desse tempo, né, todo esse ministério, né, parou por um tempo, propósito de Deus também.
hoje eu tô de volta, mas hoje eu só estou no louvor e eu lidero, né, Uhum. uma das bandas da igreja. Mas eu sempre falava para as pessoas, se você acha que o teu ministério, né, e eu falo para você que está ouvindo a gente, né, agora, né, se Claro, você acha que o teu ministério é louvor, ou é dança, ou é teatro, ou é qualquer um, ou é a palavra, se você sente chamado para isso, Deus precisa confirmar isso no teu coração de algumas formas. Uma das formas de Deus confirmar é o dom, é o claro. talento, né, para aquilo dali. Então, assim, eu acho muito difícil que Deus chame uma pessoa, tipo assim, Ivana, você vai ser violonista na igreja, mas Ivana não sabe tocar violão. E que Deus é esse, né? Deus não é um Deus de confusão. Então, se Deus te chamou para uma obra, para fazer para um ministério específico, ele vai te dar esse dom, né? Seja para pregar, para tocar, para cantar, para dançar, o que seja. E se Uhum. você tem minimamente esse dom, mas ainda não é um dom aperfeiçoado, né? Mas você sente essa confirmação, então você, meu irmão, minha irmã, vai Isso. desenvolver. Sabe a parábola dos talentos, né? Ah, Deus te deu um talentinho ali, mas você tem que granjear outros talentos, você tem que aumentar, né, esse número de talentos, porque Deus merece o melhor, né? Com Óbvio, certeza. eu sempre falo assim, é excelência. O conceito de melhor para Deus é de excelência, não é de perfeição, porque aí nenhum de nós vai para lugar nenhum. Claro, claro, com certeza. Mas excelência, o conceito de excelência é fazer o melhor com o que eu tenho e não guardar o que eu tenho, né? Vou guardar aquele talento ali, né? Deus fala assim, ó, vai para longe de mim que eu não te conheço. Que, que talento é esse? Eu dou um talento É, para você, você guarda ele e não faz nada com ele. Não, vai desenvolver, né? Porque não tem como você ser chamado para uma coisa e não ter aquele dom ou aquele talento, né? E se você tem, mas ele é mínimo, ainda é insuficiente, então vai desenvolver, né? E eu isso, falava muito isso com o isso. pessoal, eu falo hoje, né? Hoje a gente faz teste, né? Para entrar no Ministério de Louvor, né? E a gente é muito claro com as pessoas que vêm para a gente, né? Falar, né? Eu tenho um chamado. Eu falei, tem teste. Você tem um chamado, amém, a gente acredita, né, no seu chamado, mas para estar nesse ministério, além do chamado, você tem que ter um dom de Deus. Isso ajuda muito também na questão de mostrar os caminhos que existem na igreja de chamado ministerial. Porque às vezes a pessoa quer cantar, não é porque ela tem o dom, não é porque ela entendeu o que Deus quer, porque está lá na frente. Porque ela acha bonito. Eu, por exemplo, eu pedi a Deus, Senhor, se o Senhor me deixar escolher o que eu quero fazer na igreja, eu quero cantar. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu amo música, eu sou envolvida com música, então eu amaria cantar. Tentei, eu fiz aula de canto. Eu tentei, mas Deus não me chamou para isso. Deus não me deu voz para isso. E não é o lugar onde eu entendo que eu posso frutificar para Deus. O chamado existe, o propósito existe, Deus nos chama para alguma coisa. Às vezes, o que nos falta é realmente parar e entender o que Ele já tem colocado dentro de nós. Por que que ninguém acha que o chamado é para o ministério infantil? Por que que a maior briga não é na portaria? Às vezes, o que nos falta é enxergar a igreja como um todo, como todas as áreas são importantes. Todos os ministérios, todos os departamentos fazem parte de um todo e lá na frente só funciona porque lá atrás tem um povo que está dando suporte e vice-versa. Então, assim, é um corpo completo. Às vezes a gente tem que parar de olhar um pouco mais para o púlpito e olhar para uma amplitude da igreja, né? A palavra diz isso, né? Ah, o dedo, porque não é unha, vai dizer que não é parte do corpo, né? Tem uma das cartas lá de É, Paulo, se não me engano, é né? Paulo. Ele fala isso, né? O corpo é a junção de todas De as tudo. partes, de todas. Se eu tiver faltando um dedo ou dois dedos, né? é, vai fazer falta, porque algumas funções só podem ser feitas por esses dedos, né? Uhum, Então, assim é o corpo de Cristo, né? Se eu só quero fazer aquilo que eu acho bonito, que eu acho que eu tenho que fazer, que aparece mais, às vezes é isso, né, também, uhum, e quem que vai fazer as outras partes? Vai ficar faltando aquele serviço. E uhum. cada um, irmão, cada um tem um lugar no reino.
Todos nós temos um lugar no reino. E é nesse lugar que a gente vai frutificar. É nesse lugar que a gente vai dar glória a Deus. E é nesse lugar que nós vamos crescer, né? É Porque verdade. quando a gente está no lugar errado, não é só o corpo que perde, né? O corpo perde como um Uhum. todo. Eu perco, porque eu É não verdade. estou desenvolvendo. Porque, irmão, você tem um talento. Você tem um dom. E se eu não desenvolvo esse dom e esse talento, eu estou perdendo, né? A igreja, o corpo perde e eu também estou perdendo. Então, assim, busque mesmo do Senhor. É o conselho que eu dou para as pessoas que chegam. Outro dia teve uma pessoa que fez um teste, não passou, e eu conversei com ela. Falei, irmã, se você entende que esse é o seu chamado, vai desenvolver. Vai fazer uma aula de canto, vai estudar música, né? Vai desenvolver e volte. E vamos testar de novo, né? Isso. Está aberto, né? Isso aqui está aberto. Então, uma irmã muito querida, uma bênção, uma mulher de Deus, né? Mas naquele momento não estava apta, né, para isso daí. Uhum. Agora, se você não tem certeza do seu chamado, vai orar e pergunta a Deus se é isso mesmo, né? Porque Uhum. com certeza Deus vai falar. Com certeza, com certeza. Tem uma pessoa que estava na recepção da igreja e recebeu com tanto amor, com tanto carinho, de uma forma que, sabe, é o primeiro contato da pessoa na igreja. Um visitante chega, a primeira pessoa que ela vai ver é a pessoa da recepção. Se ali naquele começo ela não for bem tratada, ela não for amada, ela já chega, se ela chegar a entrar, ela já chega com aquele sentimento de ofensa ou com aquele sentimento de, não, isso aqui não é meu lugar. Então, assim, nada do que o pastor falar ou provavelmente nada do que for ministrado ali vai alcançar o coração dela porque ela já se bloqueou. Então, assim, todos os lugares da igreja são importantes. São importantes. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos enxergar isso e buscar isso no Senhor. A palavra de Deus, nessa parábola que você falou dos talentos, ele fala que ele deu conforme a capacidade de cada um. Deus, ele nos capacita para derramar sobre nós aquele talento que ele quer. Obviamente, na parábola, o talento não é talento, né? Era outra coisa. Mas a gente pode puxar para a nossa conversa. O talento que o Senhor vai me dar, por exemplo, eu descobri alguns anos atrás, não faz muito tempo, que o Senhor gostaria de me usar nessa área da palavra. Para honra e glória do Senhor, porque por É muito merecimento é usada. zero. Mas por merecimento é zero. Mas quando eu entendi onde ele queria me usar e quando eu comecei a estudar a palavra de Deus no intuito de não só crescer pessoalmente, mas de ter a reserva para entregar, toda a minha vida mudou. Porque agora eu não sou só uma pessoa que vai para a igreja para ser alimentada, mas eu vou para a igreja com o intuito também de compartilhar. Como assim compartilhar? Às vezes eu vou sentar num banco, mas tem um irmão do lado que eu posso orar, que eu posso, sabe, ser usada por Deus de alguma forma. Ali eu posso, sabe, uma diversidade de coisa. A igreja é um corpo vivo. E nós estamos ali não para sentar e assistir um culto, nós estamos ali para compartilhar aquilo que Deus está derramando e fazer parte daquele mover que está acontecendo naquele lugar. Então, nós precisamos despertar para isso. E é muito bom isso que você está falando, porque sai um pouco da curva do que nós temos ouvido aqui, sabe? Essa questão de... Ainda é um pouco polêmica essa questão do teste, porque as pessoas elas se ofendem ao invés de entender o tempo de preparação, o processo da preparação, ela entende que é uma ofensa. Mas, na verdade, se você parar de enxergar aquele não como ela está me ofendendo, ela está me impedindo de fazer alguma coisa, mas quando nós entendemos, não, ela está me dando oportunidade de crescer, de desenvolver, e não está me virando as Deus quer. costas, exatamente, não está me virando as costas, está dizendo, não, você vai voltar, você vai fazer de novo, se precisar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para unir forças, mas sabe, é fazer crescer, porque o ruim é quando a gente estaciona, o ruim é quando a gente não caminha mais, a gente acha que essa medida tá boa, essa medida é o que a gente tem para dar, aí é ruim, que a gente não caminha para canto nenhum. Porque a gente Que sempre bom tem para onde crescer, né, Cunha? Exata, com certeza, com certeza, com certeza. E não é uma competição também, nunca será uma competição. Não pode ser uma competição entre nós, né? Porque a Uhum, gente tem batalhas maiores e reais, né, como corpo, né, a vencer. E a gente só vence unido. é verdade. Eu lembro de uma vez dessa última vez que eu fui para o Brasil, eu fui a pastora Semi, um beijo, pastora. Ela me convidou para dar uma palavra num congresso.
ia começar o congresso, foi um dia antes. E eu lembro que eu dei essa palavra, eu orei. Aí Silvinha, acho que ela cantou, se eu não me engano. Eu acho que você cantou. E eu lembro que quando você saiu de lá, eu falei assim, nossa, eu queria cantar. Não, você estava cantando do meu lado. Eu falei assim, nossa, eu queria cantar como você, não dá nem vontade de cantar perto de você. E aí você falou, e eu queria orar como você. E aquilo não foi uma competição, aquilo foi o quê? Nós estamos unindo forças. Naquilo que eu não sou boa, você é boa. Naquilo que Deus te levantou para ser, eu não sou, porque eu já tenho o meu lugar no reino. E somos complementares. Não precisa de inveja, não precisa de briga, não precisa de nada. Nós somos usadas naquilo que Deus falou para sermos, naquilo que Deus nos criou para sermos e juntas cooperamos para um único bem, numa única direção. Deus é lindo. Uia, é isso mesmo. Glória a Deus é Deus. lindo.